Vamos lá então, para a gente iniciar, né? Obrigado, Jesus, pelo teu agir, pelos teus cuidados. Continua conosco, Pai, dando para cada um de nós cada vez mais o desejo, Pai, ó Deus, de te adorar, o desejo, Pai, de buscar cada vez mais a tua verdade. Dá, Pai, para cada um de nós a tua paz, o teu amor, Jesus, a tua graça. Cuide daqueles que estão por chegar, estão a caminho, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua igreja, igreja de Cristo. A honra é tua, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glória. Bom, vamos lá. A gente vai trabalhar nosso. Ainda tem mais 3 aulas, 4 aulas, 3 ou 4 aulas, sobre aconselhamento cristão. E nós, quando passamos por esse processo de aprendizagem, de estudo, às vezes as pessoas dizem, eu fiz um curso básico em teologia. Tranquilo, a gente pega um currículo, nós pegamos o currículo, na grade do currículo do seminário, e aí a gente dá uma imprensadinha e faz um esboço e começa a trazer algumas matérias para vocês, né? Matérias que são pertinentes ao seminário. Só que o tempo nosso aqui, ele é muito... Em relação ao tempo do seminário é pequeno, é curto, então a gente às vezes dá uma acelerada nas matérias ou diminui um pouco, imprensa mais para poder trazer o máximo de conteúdo para vocês. E também tem aquele lance, né, de a gente ter conhecimento de causa e despertar mais vontade de querer crescer mais, espiritualmente falando, né? Quanto mais a gente se empenha em estudar, em pesquisar, em fazer assim, essa busca, a probabilidade é a gente crescer espiritualmente. É como um profissional. Hoje um profissional, por exemplo, um mecânico de automóvel, se ele ficar estagnado lá nos anos 60, com carburador, com vela e tal, hoje ele não ganha dinheiro, porque hoje é tudo placa eletrônica. Aí ele, o mecânico dos anos 60, hoje tem que se atualizar. É claro que eu estou trazendo uma situação para vocês, falando em relação falando em relação ao desenvolvimento da ciência, né? É claro que o nosso manual, ele, 2000 anos, não mudou e não vai mudar nunca, que é a palavra de Deus. Mas o que eu estou querendo trazer para você? Se eu perguntar, se eu falar aqui um versículo e pedir o irmão para fazer uma análise desse versículo, ele vai fazer uma análise em cima daquilo que o Espírito Santo de Deus dá para o entendimento dele. Ele vai iluminar a mente dele, ele vai fazer a análise desse versículo. Aí eu peço a irmã, peço o irmão, peço o outro, também vão fazer a análise. Mas pode ter certeza que o discurso não vai ser o mesmo. O discurso é diferente, mas o conteúdo é o mesmo. O foco é o mesmo. Então, às vezes você está numa igreja, escuta uma pregação sobre um tema, um versículo, aí liga a televisão para ver o pastor trabalhou esse versículo aqui, aí vai ouvir, aí escuta, sabe o que acontece? Você vai escutar o mesmo versículo, vai ouvir o discurso do outro pastor e você vai crescer espiritualmente. Porque tudo que o outro vai falar vai te ajudar você a entender mais ainda. É impressionante isso.
a palavra de Deus, ó, está aqui, ó, essa Bíblia aqui, ó. Se a gente fosse entender quantas vezes nós já ouvimos as pregações do mesmo versículo, ou da mesma passagem, se a gente fosse somar essas aprendizagens que nós tivemos, isso aqui estava lá em cima, de tanto conhecimento que você já adquiriu em relação a discurso de pastores ou de pregadores, não necessariamente pastor, que o Espírito Santo de Deus vai colocando na mente da gente. É muito impressionante isso. Só que esse exemplo que eu falei do mecânico é diferente, porque aquilo que o mecânico aprendeu lá atrás de carburador, de vela e tal, não deixou de existir não, existe sim. Só que hoje é obsoleto, porque hoje é placa eletrônica. A nossa geladeira em casa, vocês não têm noção, gente. Lá em casa, na minha casa, lá no interior do Ceará, meu pai, ele tinha um comércio. E no comércio dele tinha uma geladeira a querosene. Eu me lembro até hoje como é que era. A geladeira normal, embaixo tinha uma bandeja, como uma gaveta mesmo, né, cheia de querosene. E desse querosene saiu um pavio de algodão, como uma lamparina. Ela impedida de querosene, e aí meu tio, que meu pai era funcionário da Rede Federal, então ele tinha um comércio, mas ele trabalhava durante o dia e tal. Aí, na saída em cima é como se fosse uma gaveta fechada, né? Então tinha o biquinho do pavio, e ele acendia o pavio. Uma lamparina, é como se fosse uma lamparina mesmo, mas com uma gaveta grande de querosene. E aquele pavio ficava aceso, e em cima tinha uma serpentina de gás freon. Hoje eu sei que é assim, mas na época eu não tinha a menor noção. Aí aquele fogo de pavio aquecia o gás freon, que estava na serpentina, o gás se propagava, subia e fazia a circulação. E aí gelava. É assim que funciona, por isso que tem o compressor. O compressor empurra o gás freon para o gás freon ficar circulando. E aí a gente bota a mão naqueles ferrinhos que tem embaixo da geladeira, ele está quente, né? Aquela pintura ali é o gás freon circulando. Aquilo não tinha energia elétrica? Hã? Aquilo não tinha energia elétrica? Não entendi, eu estou sem um aparelhinho. Desculpa, eu também. O querosene era pela falta de energia elétrica? Não tinha luz. Naquela época não tinha luz elétrica. Aí hoje, no caso... Isso, naquela época lá não existia luz elétrica. A luz, era na época de Jesus mesmo, era lamparina mesmo, né? Candeia, lamparina, lampião. Então, gente, olha o que eu estou falando para vocês. Uma geladeira a querosene, né? Porque não tinha energia, né? Hoje tem, aí tem um compressor. A função do compressor, hoje, é a função, substitui aquela gaveta cheia de querosene com um pavio aceso, para fazer expandir o gás freon dentro dos tubinhos, né, daquela serpentina. Então, assim, cara, aí um dia desse eu cheguei em casa e a geladeira, caramba, eu liguei pro técnico, ele veio, olhou e disse, olhou, testou tudo que tinha para testar. Aí disse, eu falei, eu vou ter que comprar uma plaquinha eletrônica. Ele disse, tá bom, foi lá, ele foi até junto. Eu vou com você, foi. Voltamos, só fez os pontos, o negocinho aqui, pluga, ó. Ligou. Aquela placa. Então, ele ficou preso à época da geladeira querosene. Assim é a nossa vida. A gente tem que buscar conhecimento. E quem nos atualiza em cima das coisas de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi quem inspirou o homem. A Bíblia diz que a palavra de Deus é toda inspirada por Deus. Aí a gente pergunta, isso aqui é ou contém a palavra de Deus? Aí a gente responde, é a palavra de Deus em linguagem humana, né? Então o Espírito Santo de Deus, ele inspirou o homem a
escrever, e foi dizendo, escreve aqui. Quando a gente está preparando um sermão, é assim. Jesus, me dá uma palavra. A irmã me chamou para fazer uma palavra no aniversário do filho, do neto e tal. E eu quero. Aí eu já tenho, às vezes, uma palavra, mas aí eu digo, é essa que o senhor quer que eu leve? E assim as coisas vão funcionando. Então nós precisamos sim buscar aperfeiçoar, aliás, esse conhecimento. E eu sempre falo para as pessoas, não basta só ler a Bíblia. Tem que estudar, tem que analisar, pesquisar. A Bíblia diz, a fé vem por ouvir a palavra. E quando a gente está lendo a palavra, a gente está ouvindo Deus. Vocês já receberam a mensagem, né? Quando você está lendo, parece que você está vendo a pessoa do seu lado e ouvindo a pessoa. Quem já leu cartas, sabe, antigamente, eu estou falando de coisas passadas, né? Recebia as cartas, parece que você estava assim a palavra de Deus. Deus, quando você está lendo, Ele está falando contigo. Então é isso, é a gente entender que nós, como daqui a algum tempo, e hoje as pessoas sabem que vocês estão buscando mais conhecimento e vocês vão ter a formatura de vocês, a colação de grau, né, entre aspas. Não é um curso básico, mas vai ter todo o procedimento aberto, tudo, né? A irmã Terra passou por esse processo. Mas enfim, as pessoas olham, poxa, o que vem na mente de quem assiste é que a gente está mais qualificado, a gente está mais capacitado, mas quem dá essa capacidade é a instituição. Às vezes para dar confortar a gente de certa forma. Por exemplo, estou precisando de um conselho, porque eu estou com uma dificuldade em casa, estou com dificuldade de leitura da Bíblia e tal. Aí, fulano passou por um processo de aperfeiçoamento acadêmico no curso de básico de teologia. Vai buscar gente, daqui a pouco vocês estão sendo consultados, pedindo ajuda, as pessoas pedindo ajuda. E aí é um cristal, porque eu, por exemplo, eu fico às vezes, de uns tempos, já tem bastante tempo, para cá, eu falo nas minhas orações, Jesus me ajuda a ajudar meu próximo. Jesus me ajuda a ajudar meu próximo. Tem sido uma constante essa oração. Como é que eu vou ajudar a irmã se o Espírito Santo de Deus não me ajudar? É como o amor, amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu só consigo amar o meu próximo se eu me amar primeiro. Não é egoísmo não, é eu me preparar para poder eu passar para alguém aquilo que está dentro dos propósitos de Deus. Então quando eu digo, me ajuda a ajudar meu próximo, é porque eu estou dizendo para o Espírito Santo de Deus que eu sou carente dessa instrução, dessa orientação do Espírito Santo de Deus. Né? Agora, 4 semanas atrás, eu terminei de ler um livro. O nome do livro, o título é Abraçado pelo Espírito Santo, um livro tremendo. Aí eu fui até visitar a irmã Iseu, o pastor José Cláudio, quinta-feira passada, e eu ia levar esse livro para ela ler. Que eu vou lendo com o lapiseiro e vou marcando muitas coisas que eu acho que aquilo é muito assim importante para eu agregar mais. Depois eu pego aquele livro e vou botar na frente de coisa e vou digitando aquilo que eu separei, mas não como está escrito, como eu entendo que esteja, por aí vai. Aí eu falei para minha esposa, digo, filho, eu vou levar esse livro aqui é muito legal para estar lá. Ela disse, não leve não. Eu disse, como assim? Ela disse, não, você compre um para ela e dê a ela. Porque se eu levasse o livro para ela, eu ia ter que pegar de volta. Aí eu disse, está certo. Fui na livraria. Quando eu entrei na livraria, que eu olhei lá no finalzinho, parece que eu tenho problema, tem que estar de óculos. Já vi o livro lá no final. Tanto o livro e eu vi o livro de longe. Aí fui lá, comprei, levei, enfim. Só que nessas 3 semanas eu já li outro.
E nós vamos falar sobre isso, tá? Temperamentos, nossos temperamentos. Temperamentos gerenciados, não é bem gerenciado não, mas vocês entendem. Nossos temperamentos gerenciados pelo Espírito Santo. Tremendo, tremendo. Aí agora de manhã, quando eu estava separando aqui a aula de vocês, aí eu estava dando uma olhada na biblioteca e já tinha lá outro livro, eu digo, esse aqui. Eu digo, opa, não, eu vou dar aula daqui a pouco, deixa ele quieto. Mas assim, é a sede, a vontade de se alimentar. E agora de manhã tinha um rapazinho que eu atendi, mas não atendi, porque não deu para vir, aí eu atendi outra pessoa, e essa pessoa que veio, chega aí, meu filho. Bom dia. Eu estava. Bom dia. Pode ficar aqui perto de mim mesmo, porque e aí, eu estava falando sobre leituras, né? Leituras de livros, mas cada um tem um perfil, tá? Só que tem um detalhe, né? Quando a gente fala do Espírito Santo de Deus, não é questão de ficar assim querendo motivar ou deixar de motivar, não. Claro que é motivar. Mas é uma questão da gente ser um seguidor de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso modelo. Sabe? Gente, é tremendo a fidelidade de Jesus com Deus Pai. Porque assim, a gente tem que entender que Jesus ele tinha duas naturezas. Ele tinha a natureza divina e a natureza humana. Por isso que ele se fez carne. Lá em João 1, versículo 1, fala sobre isso, né? O verbo se fez carne. Que verbo é esse? Quando Abraão falou com Deus, como é que ele deveria falar sobre Deus para alguém, ele diz, fala que é o eu sou. Eu sou. Eu sou é o verbo ser. Então, esse eu sou do verbo ser, e que em João diz lá em João 1, diz que e o verbo se fez carne, o eu sou se fez carne. Quem era esse eu sou? Deus. E quem era Deus? Jesus. E quem era Deus e Jesus? Espírito Santo. Por isso que vocês vê Jesus chegar e dizer assim, olha, todo pecado a gente atenua, a gente releva, mas o pecado de blasfêmia ao Espírito Santo, não. Olha só como é que Jesus cuidava e mencionava o Espírito Santo. Inclusive a Bíblia diz que o Espírito Santo é chamado Espírito de Deus, Espírito de Jesus, Espírito da verdade, que é o próprio Deus, né? Então por que a gente não se agregar cada vez mais ao Espírito Santo? Até porque depois que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único eterno Salvador e suficiente, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. E nós, meus irmãos, nós só temos uma vida promissora se ela for gerenciada pelo Espírito Santo de Deus. Se você não agregar toda essa sapiência, essa sabedoria, esse conteúdo espiritual do Espírito Santo de Deus na gente, a gente fica sem... Continua sendo uma pessoa, né? Uma pessoa só com a natureza humana. Mas nós precisamos da natureza divina em nós, que é a presença do Espírito Santo. Mas espera aí, pastor. Então, se eu tenho o Espírito Santo, está tudo bem? Eu digo, não, ainda não está tudo bem. É como você lê a Bíblia. Eu li a Bíblia, eu estudei a Bíblia. Eu disse, tá, mas também não basta. Eu falei, não basta só ler a Bíblia, tem que estudar a Bíblia. Mas também não basta só ler a Bíblia e não basta só estudar e ler a Bíblia. Tem que obedecer. Tem que obedecer. E nós, como conselheiros cristãos, nós precisamos passar isso para os nossos liderados, né, para as pessoas que vão nos procurar, porque muitas pessoas, quando procuram a gente para pedir uma orientação, um conselho, eles entendem que você vai atenuar o problema dele, ou a dificuldade dele, ou a dor dele. Tem mais, meus irmãos. Às vezes você recebe uma mensagem, ou alguém te procura para te pedir um auxílio, qualquer que seja o auxílio. Aí
a gente entender que se aquela pessoa está te procurando, a gente entender que o Espírito Santo de Deus apontou você para ajudar aquele. É como se fosse uma responsabilidade que você tem diante de Deus para tentar ajudar o seu próximo. Porque a Bíblia diz que se você não fizer aquilo que você pode fazer, você está pecando. Por isso vem a oração que eu faço. Jesus, me ajuda a ajudar meu próximo. E aí Jesus tem feito isso. Às vezes, ligação e tal. E aí às vezes estou cheio de tarefa. Às vezes não dá para fazer aquilo naquela hora. Eu digo, olha, tudo bem, não vamos sim, eu vou lhe ajudar, mas fazer assim, ó, tal hora, tal, aí você organiza a sua agenda. Porque às vezes você está priorizando a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, a sua filha, e é uma coisa gritante que tem que ser resolvida ali. Aí você joga para o lado e vai, calma. A Bíblia fala, primeiro os domésticos da fé. Quem são esses domésticos da fé? A nossa família, que pode ser a família do lar, a família nuclear, e se estender a família de Cristo. É como as prioridades da Bíblia. Primeiro a Bíblia diz para a gente amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o teu próximo a ti mesmo. Então a Bíblia está dizendo para a gente priorizar Deus em todas as circunstâncias. E o teu próximo a ti mesmo, quem é o próximo? Família. Então se a gente for botar na hierarquia, primeiro Deus, depois a família e depois a igreja. Ou o trabalho. Que às vezes no dia de hoje, por exemplo, a pessoa está de plantão. Silvana da plantão, por exemplo. Filho da dona José, aí sempre é uma pessoa muito. Ele sempre está ali, ó, estou de plantão e tal. Ele vai, não, eu tenho que ir para a igreja. Calma, cara. Tem que saber conciliar isso. Você precisa do seu emprego, do seu trabalho, para você dar o seu provedor em potencial da sua casa, né, da sua família. Então você precisa. E você não está de plantão todo dia de culto. Eventualmente você está no plantão num dia de culto, mas não todos os cultos você está de não. E outra coisa, não tem culto só de manhã, tem culto à noite. Às vezes está de manhã de plantão, mas de noite não está. E vice-versa. Enfim, é a gente pedir a orientação do Espírito Santo de Deus e não se acomodar. Que a Bíblia diz para nós que nós precisamos ser firmes e constantes nas nossas obras, que elas não são em vão. Tem gente que vem com a força, uma vontade danada, e trabalha ali uma semana, um dia inteiro, e depois passa um ano sem vir na igreja. Ele não está sendo firme e constante. E tem gente que vem todo domingo, toda quarta-feira, toda EBD, Quantos anos? Eu vi a irmã José aqui. Eu estou falando da irmã José porque está, né? Quantos anos? Firme e constante. Aí, às vezes, tem a questão, por exemplo, nosso irmão Adervei, que a gente fica muito feliz de tê-lo aqui agora, né? Depois de todas essas lutas que passou. E a gente entender por que o irmão não veio, por que a irmã não veio. Procurar saber o que ele passou, e hoje é um milagre, né? Aqui presente, é um testemunho vivo de milagre de Deus na vida dele. E na nossa também, né? Porque a gente orou e tem orado mesmo. E não é só a gente ir para o julgamento. Ah, fulano não veio. Calma, gente. Por que não veio? Por causa que está passando por isso. Por que não veio? Porque está de plantão no trabalho. É isso. E outra coisa, nós temos que julgar o outro. Nós não temos direito de julgar o outro. Porque nós sabemos julgar. A palavra deles que diz que o julgamento é no final dos tempos. Para poder, por que é no final do tempo? Para Deus dar a oportunidade a todos. Só lembrar do ladrão da cruz. Fez tudo errado. Mas em cima já no finalzinho, reconheceu a divindade de Jesus e hoje está no paraíso.
né? Então, a gente trabalhar isso de forma plena, porque eu quero que vocês entendam que vocês, em algum momento, alguém vai ver na figura de vocês um jeito, uma maneira, uma probabilidade de encontrar um conforto, uma palavra amiga. E essa palavra de conforto, essa palavra de aquietar, a gente verbaliza, mas vem do Espírito Santo de Deus. Ele vai colocar no nosso coração. Jesus me ajuda a ajudar o meu próximo. O que ele está pedindo? O que ela está pedindo? Qual o conflito dele? Qual o conflito dela? Eu estou com conflito com meu filho, ou com meu neto, com minha mulher. Lá no trabalho, o que está acontecendo? Está acontecendo isso. Então o cara descarrega, joga para fora. Isso é terapia. Foi o que aconteceu com Elias, lá na caverna. Elias já tinha passado pelo deserto. O deserto é um lugar de isolamento social. Gera o que na gente, isolamento social? Depressão. Pior do que o deserto é a caverna. Porque o deserto tem oxigênio puro. E a caverna? Que muitas vezes só tem uma entrada de água. Um lugar confinado. Fechado. Preso. É pior ainda. E era ali onde Elias estava quando Deus chegou. E Deus manda ele sair. Vem cá, sai daí, vem pra cá. Às vezes nós estamos numa caverna. Às vezes nós estamos só pensando nas coisas difíceis que acontecem com a gente. As dificuldades. E fica se encharcando daquilo. Mas Deus diz, você está... Vem pra cá, o que está acontecendo? Aí, isso é uma terapia, a psicoterapia de Deus. Aí ele diz, eu sou o último dos profetas. Eu fiz isso, eles entraram no ouvido e saiu do outro, ninguém deu a mim. Aí eu fui tentar fazer a justiça, né? Porque foi quando ele detonou aqueles 450 profetas de Baal. E agora está sendo perseguido. É o preço que eu recebi. Agora está sendo perseguido. Ou seja, ele entendia que ele estava tendo em função mais, que quando ele disse que eu que os profetas, é porque ele tem mais tarefa para ele. E Deus, calma. Deus deixou ele desabafar. Depois disse, olha, tudo bem, tá, eu entendi. Calma, agora eu estou contigo. Aí lembrar de Deuteronômio 31, versículo 8, né? Que diz que Deus está à frente, cuidando das nossas dificuldades, para a gente não ter medo e tal, que Ele está na frente. E aí, Deus fala para ele, você vai ungir 2 reis e vai procurar Eliseu que vai te substituir. Deu tarefa para ele. Aí ele se sentiu útil e sai. Alegre, feliz, para poder fazer a tarefa que Deus determinou a ele. E a vida segue. Uma das coisas que a gente aprende nisso é que quando nós estamos ociosos, sem tarefa, sem projeto, meu irmão, minha irmã, no dia que acabar, no dia que vocês entenderem que vocês não têm mais objetivos na vida, que vocês não têm projeto para realizar, a sua vida fica estagnada. O projeto de vocês hoje, agora, é no final do ano vocês se formarem. É um projeto. É um sonho, né? Alguns querem reformar a cozinha, outros querem fazer uma calçada, né? Aí quando aquilo termina, ficou legal, mas sabe uma coisa? Eu vou mandar botar um piso bacana em cima dessa calçada. Percebe? Então isso é um renovo. Assim também são os projetos espirituais, filho. Tem que ter um renovo constante na nossa vida. Você não pode ficar estagnado. A Bíblia diz bem claro, Deus não se agrada em quem fica estagnado, em quem retrocede. Retrocesso é ficar paralisado, é não evoluir, é não caminhar. A Bíblia fala sobre isso. Então o que Deus quer de nós é que nós estejamos sempre elaborando
projetos na mente para a gente alcançar algo mais promissor. Só que para isso tem que falar com Deus e perguntar qual é o projeto dele na nossa vida. Ele vai mostrar. Porque se você não tiver com essa ênfase de busca e alguém vir te pedir ajuda, como é que você vai ajudar uma pessoa se você está abaixo? Nós, conselheiros, temos que estar sempre com a chama acesa. Aquela geladeira que eu falei no início, a querosene, se o pavio dela tivesse apagado, ela não gelava. Não gelava. A sua geladeira de casa, se você desconectar ela do fio, ela não gela. É ficar alimentada. Esse alimento nosso, espiritual, ele vem do Divino Espírito Santo. É ele que dá o renovo. É ele que te dá esperança de dias melhores. É ele que te traz. Aí você, às vezes tem coisas que eu recebo, que as pessoas chegam para mim e falam, porque eu não trato só aqui, né? A semana toda no telefone. Gente, até nos Estados Unidos eu atendo pessoas, né, brasileiros que moram lá e liga e nós vamos organizar aqui. E a gente faz trabalho. Sempre tem, lá do Nordeste, da Bahia, do Ceará, da cidade do interior, e por aí vai. Então, a gente fica pedindo a Deus que dê. Se Deus está me dando essa dádiva, Ele quer me usar e Ele quer usar você também. Às vezes você nem pensa, nem entende assim, mas às vezes você está sendo a coluna da sua família, da sua casa. Está sendo a coluna. É através de você que alguns são salvos. O Derrei chegou aqui, começou a vir para a igreja, aí Dona Simone, né? É Simone, sua tia? É a Simone e a Sônia. A Dona Simone foi que aceitou Jesus depois. Pois é. A irmã Sônia já era cristã, né? Aí ele veio com a irmã Sônia. Daqui a pouco a irmã Simone começou a vir, daqui a pouco ela aceitou. Agora, com certeza, o filho de coração dele já está bem molinho para aceitar. E assim, né? A gente é como se fosse uma coluna, e aí a gente teve a graça, assim, a alegria de receber a mãe dele aqui também conosco na célula e nos eventos da igreja, e a gente vê como é uma mulher de Deus, né? Com certeza ela influenciou o Vanderlei está influenciando a irmã Sônia vai para Simone influenciar a filha, e por aí vai. Cara, também eu estou fazendo, agora estou vendo a questão do filho dela também, né? Porque aconteceu coisas muito importantes no palácio, por pessoas desse jeito. Se o Vanderlei voltar, eu vou aceitar Jesus. sim. Se o Vanderlei voltar, eu vou para a igreja com ele. Igual o filho dela. O filho dela, filho de Sônia, que veio uma vez na igreja, Rafael, ele veio uma vez na igreja. Ele vinha com quem chamava. Rafael, você não vai ser bom. Tinha vez ele, Rafael, vem cá comigo. Nesse tempo que a gente estava fora, Deus falava e tal, ele prometeu. Só que o problema por ele ter prometido que vinha umas 2, 3 vezes, e a semana passada, domingo e quarta-feira, era para ele ter vindo. Domingo teve um perfil grande e ele não pôde vir mesmo compromisso com Deus. Quarta-feira, o trabalho que tinha para ele, que tinha sido prometido, ele tinha que ir na barra, ele tinha que ver, eu falei para ele, mas o importante é que novamente que tu tem que ir, então vamos ver. Vai trabalhar agora já de manhã, ele estava feliz, vai vir à noite junto com a gente, ele falou.
Lá, o melhor de trajetar foi a filha dela, que está longe, está em São Paulo, e nós daqui, tanto eu como Sônia, falar para ela. Tipo, a neta dela é que fala, mãe, só segunda-feira tem um tipo a igreja. Sônia passou uma semana lá em São Paulo. Mas dessa semana que Sônia passou lá, não teve um domingo, os 2 domingos que ela passou lá, ela foi para a igreja com a filha e com a neta. Eu estou tentando fazer a mesma coisa com o meu irmão Josiel. Na próxima semana, no próximo domingo, provavelmente não estarei aqui, porque eu prometi para o pastor Daniel, assim que eu saísse de lá, eu ia lá visitar a igreja dele. Aí eu digo, é que a domingo, agora que hoje, eu não posso. Por quê? Porque eu vou me apresentar no instituto, que eu já falei, e também porque à noite eu tenho que ver a questão do noite, porque até quem vai pregar na próxima vez sou eu, então eu tenho que estar. Mas no próximo domingo eu estarei junto aqui. E reforçando já, eu vou falar, Ziel, agora é a vez que você prometeu. Ziel prometeu, a minha irmã Josi disse que ia fazer um curso de oração na casa dela, no marcar. Então, tudinho é ter. Então, essas pessoas, tudinho, a lista de um falar que prometeu, agora eles estão cumprindo. Gente, ó, outra coisa importante, lembra que eu falei agora há pouco? Que a gente tem que ser firme e constante, né? Porque as nossas obras não são em vão. Quando eu digo que não basta só ler a Bíblia, não basta só ler a Bíblia e interpretar e estudar a Bíblia, tem que obedecer. Assim também é quando a gente ganha alguém para Cristo. Se ganhou alguém para Cristo, você trabalhou nesse sentido. Na verdade, quem ganha alguém para Cristo é o Espírito Santo, né? Que usa a gente. É você continuar cuidando daquela. Por isso que eu tenho pedido tanto, a irmã está aí presente, a irmã também, nos eventos, a gente sempre pedir oração pelos novos convertidos. Eles precisam muito, os que passam pelas águas, precisam muito, porque a luta é grande. É grande, tá? Então, assim, eu vou dar uma corridinha aqui, senão eu vou continuar. Outra coisa que eu queria comentar com vocês também, importantíssima. Gente, essa semana eu peguei essa apostila que vocês têm de aconselhamento. Todo mundo tem, né? Se não tiver aí, mas deve ter no computador, não tem não, no celular, deixa eu ver se tem alguma aqui. Então, essa apostila. Hã? Não, a apostila de aconselhamento. Gente, ó, esse material é um material tremendo, tá? Esse material, vê se tem algum aqui. Se não tiver, tem computador, entendeu? Eu vou ver se eu acho para você. Mas deve ter, foi colocado no grupo, tá? Para você ver. Depois, com calma, quando você estiver bem tranquilo, dá uma lida nessa apostila, porque ela é tremenda. Vocês querem saber? Isso aqui eu já dou essa aula há um bocado de tempo. E essa semana eu li essa apostila. Eu me apaixonei de novo. Toda vez que eu vejo, eu me apaixono por ela. Porque tem muita coisa que edifica a nossa vida espiritual. Você só vai ajudar alguém se você estiver edificado, espiritualmente falando, consolidado, com base. Leia, com calma. Não tem, é uma apostila curta, não é uma coisa enorme, é pequena. Se eu não me engano, tem em torno de 30 folhas, mas o espaço é razoável, é tranquilo, tá? Vocês. Então, vamos lá. A questão do conselheiro cristão, é claro que ele tem que ser um cristão. Para aconselhar, né, o próprio tema fala sobre isso. Tem que estar centrado em Jesus Cristo, né? E quando a gente fala em centrado em Jesus, é priorizando a palavra dele, né? A palavra de Deus. Se você falar sobre
para alguém sobre um determinado assunto e você colocar passagem bíblica, ele não questiona, porque é a verdade. Sempre o Espírito Santo de Deus vai te mostrar uma passagem bíblica para você melhorar o seu discurso com o seu aconselhado, para quem te vem te pedir ajuda. Ele sempre vai mostrar, né? Existem alguns princípios também que a gente precisa também colocar em pauta. Primeiro, a gente saber que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos como imagem e semelhança de Deus, e aquela pessoa que vem nos pedir ajuda também é. Então a gente não está acima dele. Nós somos cristãos, nós somos pessoas que às vezes não é nem um cristão assim assumido, que aceitou Jesus. Mas mesmo assim, ele foi feito a imagem e semelhança de Deus. Então, quando você entende que você está no mesmo patamar do outro, você respeita mais o outro. Porque às vezes o outro vem do pecado, cometeu um pecado gritante. Ao invés de você dizer, você vai para o inferno por causa disso. Calma, não é assim. Calma. Primeiro que você não é Deus passado julgando ele, né? Você vai gerenciar aquele trabalho, aquele pecado que ele fez. Você vai dizer para ele que Jesus é justo e fiel para perdoar os nossos pecados, para a gente se arrepender, e ele não se lembrará desses pecados. Então, se você fez, você pecou e se arrepende, pode ter certeza que ele é justo e fiel para perdoar, como perdoar aquela mulher que estava em adultério, que foi levada a ele. Ele continuou quieto. Todo mundo acusando a mulher e ele quer. Quando terminou, ele olha, mulher, cadê os seus acusadores? Porque antes ele falou, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo foi embora. Aí ele vai, cadê os seus acusadores? Que foram. Eles te acusaram? Não, nem eu. Eles te condenaram? Não, nem eu te condeno. Acusada ela foi, né? Mas não condenada. Vai e não peque mais. A Bíblia não fala mais sobre essa situação. Então, daquele pecado, Pedro pecou quando negou Jesus. Mas a Bíblia diz que ele se arrependeu amargamente. Quando diz que ele chorou amargamente, é porque ele se arrependeu amargamente. A Bíblia não fala mais. Não tem outra página da Bíblia depois disso dizendo que Pedro negou Jesus de novo. Ele negou Jesus e se arrependeu. E daquele pecado ele não cometeu mais. É isso que ele tem que ter consciência. Se a gente pecou, o cara pecou porque mentiu sobre uma situação e se arrepende daquilo, ele diz, eu não vou mais cair nesse pecado, isso aí foi uma armadilha que o maligno me colocou. Se arrepende, pede perdão, e a Bíblia diz que ele é justo e fiel para perdoar o nosso pecado e desse pecado. É isso que a gente tem que falar para aquela pessoa que vem e não dizer, vai para o inferno. Você não está ajudando a pessoa. É ter assim, sabedoria para gerenciar as dificuldades. E a gente, como conselheiro, a gente tem que colocar amor na frente, a misericórdia, a graça, a justiça de Deus na frente, a empatia, e mostrar agradável, saudável. Conduzir aquilo que você está recebendo, aquele momento de confissão do outro, com maturidade. Você se mostrar mais maduro. Quando você escuta. Deus deu 2 ouvidos e uma boca. Tem que ouvir mais. Falar menos. Meu pai falava, muitos falam, muito erram. Meu pai falava isso. Muitos falam, muito erram. Você fala acima do que você calma. Ser cordial com o outro, ser sincero. Sinceridade, gente, é algo assim tremendo. Não adianta também você estar falando aquilo que a gente ouviu tanto já. Faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Não pode isso. Esse discurso tem que ser exterminado do seu dicionário. Sabe? Porque você perde a credibilidade com o seu filho, com o seu parente, com o seu irmão. Chega no altar da casa de Deus, ela quer para proferir um bocado de coisa bonita, mas não é nada disso. Em casa é outro. Ou na vizinhança é outro.
É tão bonito você ouvir, como eu já ouvi, o meu marido aqui, gente, é a mesma coisa de casa. Mesmo cuidado, mesmo carinho. Mas eu já atendi Jorge. Passei, Jorge estava sentado, lá no cantinho do banco da igreja. Fui, ele está lá, voltei, ele está lá. Aí fui lá fazer minhas coisas, depois precisei entrar de novo, ele está lá no mesmo cantinho, com a cabeça assim. Depois de talvez meia hora ou mais, eu fui lá. Fiz um barulhinho, ele... Eu digo, e aí, rapaz, tranquilo. Fez assim. Posso sentar aqui perto do seu lado? Porque às vezes a pessoa não quer nem conversa com ninguém, né? E aí tem que respeitar. Aí ele pode. Aí comecei a puxar e tal. Digo, ó, se você quiser, estou disponível, tal. E ele disse, eu quero. Primeira coisa que ela falou, eu estou muito decepcionado com meu pai. Aí começou. Então assim, a gente começa a ver que as pessoas querem, mas fica comendo, remoendo aquilo, em vez de externar. E aí ele fala isso, meu pai, ele fala para a gente fazer assim, faz, mas ele faz tudo o contrário. Domingo retrasado, eu até preguei lá na central. E eu falei sobre... Era família o tema, né? Era família. Então estava puxando ao meio da família. Educando os filhos à luz de Jesus. E aí a gente fala sobre isso. De muitos casais estarem enfrentando dificuldades no meio sócio familiar, porque o discurso dele não bate com a conduta dele. Aí os filhos estão vendo. Aí o filho começa a desacreditar naquilo que o pai está passando para ele. Está destruindo o lar. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Isso é errado, gente. Você tem que ter conduta. Tem que ter uma amostragem de conduta que seja exemplo para o seu filho. Pastor Bruno, já falei várias vezes, pregando no dia desse, ele disse. E muitas pessoas leem a Bíblia através da nossa conduta. Quantas de nós no mercado, no banco, ali em qualquer lugar, a pessoa chega e diz, você é cristão, não é? Aí ela vai e diz, mas você não falou nada para ninguém. Quem falou foi a sua conduta. Foi a maneira de você se portar. Meus irmãos, nós somos cristãos. E a Bíblia diz que bem-aventurado o pacificador, porque será chamado filho de Deus. Nós temos que ser pacificador em potencial. Aonde nós passarmos, tem que pacificar. Ser um pacificador em potencial. Trazer a paz de Jesus. Jesus chega lá no João 20, versículo 18, eu acho. Ele fala, ele chega naquela casa, onde os discípulos estão presos, ele salva o seu discípulo com a sua paz. A primeira coisa que Jesus faz é saudar com a sua paz. E aí a Bíblia diz que os discípulos se encheram de alegria. A paz de Jesus alegra o nosso coração, a nossa alma e a nossa mente. Não é só a nossa não, a do nosso próximo também. Se você levar paz, se você for pacificador em potencial, por mais que a situação seja caótica, pode ter certeza que a paz vai imperar ali. E é isso que Jesus quer de nós, né? Empatia, cordialidade, sinceridade. Né? Não é você estar jogando gasolina no fogo e dizendo que está trazendo paz. Às vezes você escuta um parente, um irmão falando mal do outro, e aí você diz, eu já pensei nisso também. Aquilo ali é botar mais lenha na fogueira. Uma vez vieram com essa conversa para cima de mim.
falar mal de um irmão. Aí ele diz, é mesmo, rapaz, você já falou isso para ele? Eu? Fala para ele, cara. Aí, não, porque só diz, olha só, eu sei que você vai ficar chateado comigo, e talvez até eu vou passar a ser seu opressor, seu inimigo. Mas, olha, vou ser bem sincero com você. Eu não sou menino de recado. Fala para ele direto. Ele é homem, você é homem. Eu tenho que levar isso. Acabou que levantou, baixou a cabeça assim, quase enfiou a cabeça entre as pernas e sai correndo, então entra no chão. Nunca mais vai falar mal de ninguém pra mim. Uma coisa que eu detesto é ficar falando mal dos outros ou alguém falar. Quando vem falar mal de alguém pra mim, a impressão que dá é que eu sou fofoqueiro. E a Bíblia ela abomina isso. Fala isso pra quem vier. Já falou para ela isso que você está falando? Não, eu digo para fora, filho. Melhor que eu. Porque ela, se eu falar, ela pode até duvidar que você falou isso. Que você acha isso. É complicado. Isso é a gente ser verdadeiro, é a gente ser sincero. Eu sei que a sinceridade, que a verdade dói. Entendeu? Dói. Mas Jesus diz, eu sou o caminho. Verdade? Pode doer mesmo, mas não dói em mim. Porque eu estou na verdade. Se for fofoca, pula fora. Porque não é coisa de Deus. É coisa de maligno. Quando o jovem chegou e falou para mim que estava decepcionado com o pai dele, eu disse, tá. Em vez de ele falar por quê? Não é a palavra certa, não é essa. O que te levou a ficar chateado com teu pai? Você está pedindo uma explicação. Por quê? Não sei. Por quê? Não quero falar. É diferente. Por quê? Mas quando você leva a pessoa a refletir, o que te levou a ficar tão em desagrado com seu pai? Aí ele vai, aí vou indo para fora. Ali, ele não estava com fofoca, ele estava falando a verdade, que estava doendo ele, né? E aí depois é claro que eu chamei o pai e conversamos a respeito da sinceridade, da empatia, da cordialidade, né? Enfim. Mas nós precisamos, meus irmãos, nos preparar para fazer. Deixa eu falar outra coisa importante para vocês. Essa aqui é importante, tá? Não está aqui não está na apostila não, mas isso é importantíssimo. Nós estamos falando de aconselhamento cristão. Se a gente está falando de aconselhamento cristão, quando eu fiz esse seminário, está terminando, o meu tema da monografia foi o aconselhamento pastoral ou aconselhamento cristão tem vínculo com o aconselhamento psicoterápico? Eu botei uma interrogação bem grande. Tem vínculo um com o outro? Eu tinha que responder isso. Eu fiz uma pergunta e eu tenho que responder para o meu leitor. Então, a gente está falando de aconselhamento. Só que, quando eu, às vezes, recebo pessoas que vêm pedir um conselho, eu falo, olha só que coisa interessante. Eu falo assim, olha, eu sou um conselheiro que não gosta de dar conselho. A pessoa fica meio, né? Mas como assim? Eu vou explicar para você. 10 horas. Acho que por 10 e 15 tem uma saidinha para você tomar café, né? Me ajuda aí, tá? Acho que por 10 e 15. Olha só. A gente tem que ter cuidado com conselho. Dizendo, o irmão chega para mim e diz assim, pastor, eu queria o conselho do senhor. Sim, pode falar. Eu queria vender minha casa. O que o senhor acha? Vender minha casa. Aí eu digo, cara. Aí eu vou, em vez de dizer por quê ou para quê, aí eu vou dizer,
o que te motivou a vender sua casa? Aí vai me explicar o porquê. Aí ele vai dizer que eu queria morar mais perto de Niterói. É mesmo, é. E a minha casa custa 100 mil. Aí eu disse, vende, cara, e vai embora para Niterói. Eu falo isso pro cara. Ele vende a casa. Só que ele não vai comprar uma casa de 100 mil lá em Niterói. Aí ele quebra a casa. Quando ele volta, mas a casa já foi vendida. Aí o cara diz assim, quanto tu quer na casa? Aí o cara diz, 200. Vendeu por 100, agora o cara está pedindo 200. Ele vai falar assim, cara, eu fui pela cabeça dos outros e me dei mal. Porque eu dei o conselho a ele, vem em sua casa e se dei mal. Porque foi pela minha cabeça, pela cabeça dos outros, pelo conselho dos outros. Ok. Aí, eu vou, em vez de eu dar o conselho a ele de vender, e ele foi pela minha cabeça e se deu mal, digamos que ele consegue comprar uma casa lá por 50 mil, digamos, no mesmo padrão da dele. Claro que é difícil, mas digamos que sim. Ele vai dizer assim, esse cara me deu bem pra caramba. É mesmo, cara, ganhei 50 mil, mas é porque eu fui bem orientado. Ele nunca vai atribuir aquele sucesso ou insucesso a ele. Ele vai sempre atribuir a quem o orientou. Percebe? Eu fui mal orientado e quebrei a cara. Então eu fui bem orientado e me dei bem. Então, ele nunca se coloca numa posição de tomar a decisão certa. Ou seja, ele não tem autonomia sobre a vida dele. Percebe como é perigoso o conselho? Agora eu vou explicar a vocês como deve ser o procedimento. Tá, então você quer vender, tá, quanto é que está vendo? 100 mil, eu disse, tá. Você já averigou lá em Niterói comprar uma casa no perfil da sua? Ele disse, eu vou verificar. Então verifica se você tiver. Aí ele verifica, aí caramba, cara. 100, 110, 120, eu digo, tá, tu tem alguma reserva de 100, eu tenho 20 mil lá, aí pode ser até que dê certo. E tu já pensou em comprar ali no Barreto e tal? Aí vou dando alternativa. Aí eu digo, olha só, você tem alternativa de comprar em Niterói por 120, você tem alternativa de comprar lá na Alameda ali por mais ou menos 100, você tem alternativa de comprar no Barreto por 80, sobra 20 para tu trocar de carro, você tem, aí vou dando alternativa de escolha. Aí ele vai avaliar. Ele vai avaliar. Digamos que eu dei 4 escolhas a ele. Aí ele avalia e a escolha que ele optar, ele vai concretizar a compra, a venda e compra, né, da outra casa. Se ele se der bem na compra ou na venda, na compra da outra casa, ele vai dizer assim, eu me dei bem porque eu soube fazer a escolha. Ou então ele se deu mal. Eu me dei mal porque eu não soube escolher. Então ele atribui a ele o poder de decisão e não ao outro. Percebe como é importante isso? A pessoa chega para a irmã e diz, irmã, tem a igreja batista de Acibália, tem a outra batista ali, tem a central, tem a tal. Eu queria ir para uma igreja dessa aí, a irmã vai dizer assim, vai lá para a central, que é a melhor coisa que você faz. Ela vai para lá, quando chega lá, ela pode se dar bem ou pode se dar mal, mas ela foi. Por que a irmã diz, peraí, calma, você quer escolher uma igreja inteira? Ó, tem a igreja tal, tem a igreja tal, tem a igreja tal, o pastor da igreja tal é assim, assim. Aí vai dando todas as coordenadas lá, o culto é assim, a hora é assim, tal. Aí a pessoa escolhe, gente. Quando ela chega lá, ela diz, poxa, que bom, eu escolhi bem. Ou então eu escolhi mal. Não foi a irmã que escolheu para mim. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Vocês, quando for aconselhar, em vez de você aconselhar, você oferece opção de escolha. É a melhor coisa que vocês fazem. Sabe por quê? Porque você não está, de certa forma, reduzindo o poder a autonomia da pessoa.
Sabe? Você está deixando a autonomia da pessoa à vontade. Isso que eu estou comentando com vocês é importante dentro do nosso lar, dentro da igreja, dentro de qualquer lugar. Uma pessoa chega para você com aquela sede de querer comprar um carro. Eu quero comprar um carro. Tá? Aí você compra ele assim. Às vezes o cara diz, pastor Faria, eu queria comprar o carro da Fiat. Eu nunca tive esse carro da Fiat. Aí, pô, aquele carro é bom mesmo. Compra mesmo que ele vai te dar bem. Como assim, cara? Se eu não tenho nem experiência com aquele carro. E mesmo que eu tenho que, olha só, você tem filho? Tem. Quantos filhos? Eu tenho 5. Eita, rapaz, tem que ter uma dublô. Porque tem 7 lugares. Você vai mostrando isso para ele. Aí o cara diz, não, compra um carro assim, só cabe 5 pessoas, mas tem você e a esposa. Tem 5 filhos? Percebe? É você, sabe, aí ó, tem um carro assim, tem um carro assim, tem um carro assim. A pessoa vai e escolhe. Mas o senhor não tem esse carro que o senhor é bom? Meu carro é um carro bom. Eu já tive carro assim, um carro tal, mas existe hoje N opções. Antigamente você pode escolher ou um Fusca, ou um Corcel, ou um Chevette, era naquela época, 1900, quando eu era jovem. Agora não, agora tem. Então você mostra. Aí hoje em dia você vai ver o consumo do carro, a manutenção, quantos passageiros pode ter, por aí vai. Então é você não ficar diminuindo a forma da pessoa tomar decisão, né? Ele buscar os novos espaços, tá? Herança familiar. Quando a gente casa, é outro assunto, tá? Quando a gente casa, a gente não casa só com a esposa ou casa só com o marido. A gente casa com a família também. Porque tem os problemas que ela traz. Às vezes o rapaz tem uma cultura, um costume que é muito diferente dos costumes e da cultura da esposa, da noiva. São povos diferentes. Um nasceu no Rio Grande do Sul, outro no Rio Grande do Norte. A sobremesa dele lá é um doce, um creme de doce, uma coisa assim. A sobremesa dela é rapadura. A roupa dele é jaqueta, tá, a roupa fechada e tal. A dela é blusa e camiseta e short, carro do calor. Então quando junta para formar uma família nuclear, existe alguma diferença de cultura, de costume, que precisa ser cuidado entre o casal. Tem que ter uma sabedoria muito grande para lidar com isso. E aí vem algo assim que é muito difícil. Eu comentei isso na primeira aula que a gente falou aqui, a respeito de ingredientes que nós precisamos ter para formar uma família estruturada. É como uma receita de bolo, receita de uma torta. Quando a gente vai fazer, só falta mais 2 minutinhos, eu vou só falar isso e vou liberar você. Vai fazer uma torta, um bolo, aí bota o papelzinho aqui na frente, ou coisa, aí vai. Uma colher de manteiga, uma colher de açúcar, uma colher de queijo, de farinha, vai botando tudo certinho. O forno a 200 graus, passa 15 minutos na forma, porque, cara, se fizer desse jeito, quando você tira, está igualzinho o bolo que você viu e que comeu. Mesma coisa, porque você cumpriu aqueles ingredientes certinho, nem mais nem menos, certinho. Assim também são os ingredientes para a gente formar uma família estruturada. Quais os ingredientes necessários para nós formar uma família harmoniosa, alegre? Tá? Primeiro, o amor. Se não tiver amor, aí depois a gente perguntar a vocês vão falar. Por exemplo, a irmã, qual outro ingrediente para ter um lar bem alegre, bem feliz? Um exemplo. Respeito.
Pode ser carinho? Ser carinhoso? Pode. Tem algum ingrediente? O amor. Bota você conectar comunicação. Comunicação. O amor. Amor, isso é o primeiro. Por aí vai. Aí, a gente vai, como eu comentei na outra aula, e o respeito. A gente respeitar é algo que tem que estar dentro de nós mesmos, né? Mas como é que a gente respeita uma pessoa que a gente não consegue assim, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se pode, fica melhor. Uma pessoa que a gente não tolera. É difícil, né? A gente comunicar com a pessoa que não tolera. Essa comunicação que vão falar é uma comunicação saudável, sabe, né? Como é que a gente vai ser carinhoso com a pessoa que a gente não tolera? Não é? Então, meus irmãos, a gente aprende o seguinte: depois do amor, para ter é a tolerância. Se você não tolerar o seu irmão, a sua esposa, o seu esposo, você vai ter muita dificuldade de construir uma família saudável. Outra coisa, já falei 1000 vezes, não existe família perfeita. Porque ela é construída de quê? Ela é construída de elementos imperfeitos, que somos nós. Não tem como você construir uma instituição perfeita com elementos imperfeitos. Então a família, ela é imperfeita, sim. Mas ela, mesmo sendo imperfeita, ela pode ser feliz. Como assim? Ela é imperfeita? É. Mas se Jesus estiver no centro dessa família, ela é uma família feliz. Você lembra do que eu falei agora de João 20, que os discípulos estavam tudo ali preocupados, com medo e tal, da opressão do judeu? Aí Jesus chega com a sua paz. E aí a Bíblia diz que quando eles receberam a paz de Jesus, se encheram de alegria, de felicidade. Então a presença de Jesus, ela, mesmo dentro de um ambiente medroso, que era aquele ambiente, um ambiente infeliz, um ambiente preocupado, ficou feliz. Assim é a nossa família. Então, família perfeita não existe, como não existe a igreja, essa igreja perfeita. A igreja perfeita, ela só vai ser perfeita lá no céu. Quando hoje nós temos a igreja militante, que é a igreja que trabalha, a igreja que corre, a igreja que cura, que faz a obra e tal. Mas a igreja que vai ser perfeita é a igreja que vai triunfar com Jesus no céu, é a igreja triunfante. Né? Então, a gente tem cuidado, né, de ver a questão da tolerância, tá? E eu vou liberar vocês, para vocês tomar café, tomar uma aguinha, daqui a pouco vocês retornam daqui 10h30, tá? Para a gente dar uma aceleradinha mais. E depois eu vou continuar, que às vezes são 2 aulas, mas como eu fiquei preparando o pessoal para o batismo, acabei não vindo dar as outras aulas, aí acelerou, agora eu vou compensar, tá? Vocês estão liberados, daqui a